Graça e paz, povo de Deus. Que bom que você veio. Deus abençoe a sua vida, que você possa sair daqui impactado com a presença de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Quem aqui já está lendo Ruth? Gente, a próxima série vai ser Ruth, se Deus quiser. O Evangelho de Ruth. Hebreus capítulo 12, verso de 1 a 3. Diz assim a santa e inspirada palavra de Deus: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Vamos orar? Abre, Senhor, os nossos olhos. Fortalece a tua igreja nessa noite. Converte vidas. Santifica o nosso coração. Reanima os desanimados. A tua palavra é suficiente para todas essas coisas. Nos ajude a ver em nossa vida aquilo que tem pesado a nossa caminhada. Nos ajude também, Senhor, com o pecado que tenazmente nos assedia. Que desafio! Queremos completar a carreira proposta pelo Senhor. E sabemos que o Senhor é o Deus que começou a obra e vai terminar. Capacita o teu povo. Use esse momento para nossa edificação e transformação do nosso coração. No nome de Jesus. Amém. O brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima liderava a maratona em 2004 em Atenas. Quem lembra? Faltava exatamente 7 quilômetros e ele estava com 25 segundos de vantagem sobre os seus rivais. Quando um manifestante entrou e agarrou o Vanderlei, empurrou o Vanderlei, e ali ele perdeu algum tempo. Eu confesso para vocês que eu fiquei com muita raiva daquele senhor, porque ele estava torcendo pelo Vanderlei. Tudo dando direitinho, mas o Vanderlei conseguiu se livrar daquela situação e continuou a sua carreira. Ele não conseguiu ficar em primeiro lugar. Mas quem lembra dessa imagem, ele fazendo um aviãozinho, chegando com um sorrisão no rosto, ganhando a medalha de bronze? Que coisa linda! O Vanderlei foi homenageado depois em várias situações, e a mais linda de todas, não sei quem acompanhou também, em 2016, quando ele teve o privilégio de ascender a chama olímpica. Lembra? Queridos, a vida cristã é comparada com uma maratona. E não é difícil você encontrar alguém desanimado nessa corrida. E eu estou convencido de que quando nós falamos do desânimo na vida cristã, nem sempre é falta de ânimo, mas é falta de foco. É quando nós perdemos o foco na nossa caminhada. Porque você vai encontrar algumas pessoas desanimadas na vida cristã, mas com ânimo para fazer outras coisas. Não tem ânimo às vezes para viver de acordo com o Evangelho, mas para fazer outras coisas essa pessoa está cheia de ânimo para discutir política, futebol, dieta, estudo e tudo mais. Na raiz do desânimo está a falta de foco. É quando o nosso olhar se desviou. E é muito fácil na vida cristã perder o foco. Um dia o nosso querido irmão Pedro, o apóstolo Pedro, viu Jesus andando sobre as águas e chegou à seguinte conclusão: Senhor, se és tu, faça-me ir ter contigo por sobre as águas também. E aí Jesus disse: vem. E ele começou a andar sobre as águas. Até o momento que ele começou a perceber a tempestade. Ele perdeu o foco de Cristo e por isso ele começou a afundar. Queridos, até um animal precisa de foco. Quem aqui já ouviu falar em antolhos? Alguém já ouviu falar em antolhos? É aquilo que é colocado no animal, assim, para tampar os olhos.
para ele andar focado, para ele não distrair. Porque é muito fácil até mesmo um animal se distrair. À luz dessa passagem, eu queria convidar você a olhar para Jesus e não tirar os olhos dele. Esse é o meu desafio e creio que é o seu também. Existe uma carreira a percorrer e completar a carreira é o grande desafio. O primeiro lugar Jesus já tirou. Para nós, o desafio é completar essa carreira, onde muitas vezes nós somos levados a uma situação limite. A carreira proposta por Deus, ela tira o nosso fôlego muitas vezes, nos leva ao cansaço, à exaustão. Os nossos músculos são fortalecidos nessa carreira. E olha o que o apóstolo Paulo disse em momento da sua vida. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte. Agora, olha o final. Para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. A vida cristã, e vai ser o próximo estudo na escola dominical, a nossa esperança final está na ressurreição final. Às vezes, o nosso corpo vai se cansar tanto, a doença vai vir sobre a nossa vida, as dificuldades vêm, mas nós cremos que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Como Jó disse, eu verei com esse meus olhos. Onde nessa caminhada então proposta por Deus, o desafio é o amadurecimento, deixar a meninice, onde nós vamos experimentar momentos em que nós vamos falar assim, Senhor, hoje está difícil, acordar nesse frio para correr, tem uns irmãos aqui que fazem isso, né? É difícil, Deus, para andar de bicicleta, né, Fábio? Mas, irmãos, é uma carreira proposta por Deus. E a carta aos Hebreus, ela é muito interessante, eu queria que você lesse essa carta, porque é uma carta que fala de perseverança. Você sabia que existe a diferença entre perseverar e o teimoso? O teimoso, ele acha que ele é perseverante. Porque o teimoso, não importa se o caminho que ele está andando é certo ou errado. O que importa é a opinião dele. Perseverar, biblicamente falando, é você continuar no caminho certo, mesmo quando as coisas estão dando errado. Quando você enfrenta vento contrário, por exemplo. E os leitores dessa carta, os primeiros leitores dessa carta, eles estavam passando por uma perseguição muito grande. Por quê? Porque eles agora estavam confessando Cristo, dizendo que só Jesus é Senhor. E presta atenção, você que nos visita nessa noite, todas as vezes que você diz que Jesus é o Senhor da sua vida, saiba que alguma perseguição você vai experimentar. Foi Jesus que disse, se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Não estranhem, se o mundo odiar vocês, se me odiaram, vão odiar vocês também. E aqui essa carta foi escrita para encorajar, dizer, não desista, não pare, continue perseverante nessa caminhada, porque essa é a caminhada proposta por Deus. O tema central da carta aos Hebreus é a superioridade de Cristo. Cristo, ele é superior a Moisés, Cristo é superior a Arão, o grande sacerdote, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior aos sacrifícios. E aí, o nosso querido autor dessa carta, que nós não sabemos quem foi o autor humano, mas foi inspirado pelo Espírito Santo, começa dizendo, portanto, projeta. Portanto, o texto começa dizendo portanto, ou seja, à luz do que foi ensinado antes, também nós que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É uma conclusão. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, mas que nuvem é essa, gente? É só você ler no capítulo 11, leia na sua casa. Os heróis da fé, aqueles que completaram a carreira. E aqui o Espírito Santo quer mexer conosco, com a nossa imaginação. Ele quer que você imagine um estádio, várias pessoas assistindo e você correndo. E ele está querendo nos motivar. Motivar como? Trazendo à nossa memória aqueles que completaram a carreira. Aqueles chamados heróis da fé, pessoas falhas, que tropeçaram em si mesmos muitas vezes, mas que pela fé conseguiram completar a carreira. Pessoas imperfeitas
gente como a gente que tropeça muitas vezes, que cometeram erros nos seus negócios, na sua família, na sua caminhada. E sabe o que é curioso, irmãos? Quando você lê a Galeria da Fé e faz uma leitura com calma, você não vai encontrar, por exemplo, nessa Galeria da Fé, o nosso querido Daniel, que é colocado para nós como um homem muito diferente dos demais. Um homem santo. Mas você encontra lá Sansão, gente. Sansão como herói da fé, isso entra na sua cabeça? Mas é alguém que em algum momento da vida repensou diante de Deus e pediu: Senhor, me dê a oportunidade de completar a carreira proposta por Ti. E foi ali que ele conseguiu, completou a sua carreira. Você não encontra o nome de Sara nem de Ana, mas sabe quem que você encontra ali na Galeria dos Heróis da Fé? A ex-prostituta Raabe. Ela está ali na Galeria da Fé para me encorajar e para te encorajar também. Sabe quem você encontra na Galeria da Fé? Um homem chamado Jefté. Quem aqui já leu sobre Jefté? É estranha aquela passagem, não? Ele sacrificou a filha ou não? Em breve, se Deus quiser, nós vamos estudar esse texto. Você encontra ali também o nosso querido Abraão, o nosso querido Davi, irmãos que tiveram problemas, mas que completaram a carreira. E preste atenção, não pisque. Eles não têm nenhum poder para interceder por nós. Você não tem que pedir a Abraão para interceder por você, Davi, ninguém. Eles estão ali como modelos de alguém que completou a carreira, apenas isso. Então imagine, você está num estádio, lotado de vencedores, falhos, mas que completaram a carreira. E o autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: livremos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é uma distinção entre aquilo que é peso e o que é pecado. Pecado não é aquilo que você acha que é pecado. Pecado não é aquilo que a cultura diz que é pecado. Pecado não é aquilo que a sua avó diz que é pecado. Pecado é aquilo que Deus diz que é pecado. Um dos lemas da Reforma Protestante é somente as Escrituras. E pecado é pecado em qualquer cultura, como eu falei hoje pela manhã. O pecado não é algo regional. Pecado é algo que a Bíblia diz que é em todas as situações. Por isso o texto aqui faz uma distinção para nós entre peso e pecado. E sabe o que é pecado, segundo a Bíblia? 1 João, que o Zil hoje leu aqui na liturgia. Pecado é transgressão da lei de Deus. Nosso breve catecismo diz assim, projeta: o que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou transgressão de qualquer lei por ela dada como regra à criatura racional. Por que nós precisamos ter clareza que é a Bíblia que tem autoridade para dizer o que é pecado? Para não nos tornarmos legalistas, moralistas, que abrimos mão da autoridade da Escritura e criamos regras para nós. E queremos falar para os outros aquilo que é certo ou errado. Só Deus tem autoridade sobre a nossa vida para dizer o que é pecado. Então tire da sua cabeça aquela ideia assim: para mim isso é pecado. Não é você que define o que é pecado. Quem define o que é pecado é o próprio Deus, pelo menos para nós que professamos a fé cristã. É por isso que Jesus, ele não dava confiança para aquelas pessoas que diziam que ele estava pecando quando ele curou alguém no sábado. Por que Jesus não dava confiança? Porque não é pecado curar alguém no sábado. É por isso que Jesus não dava confiança quando alguém disse para ele: os seus discípulos, eles comem sem lavar as mãos. Aí Jesus diz assim: deixa-os, são guias de cegos. Você já parou para pensar que o homem do Salmo 1, que nunca se assentou na roda dos escarnecedores, nem zombou de Deus, é Cristo? E ele conversava com gente que não tinha a mesma fé. Ele comia com aquilo que os religiosos chamavam de pecadores. Mas ele nunca se assentou para escarnecer de ninguém. Então, irmãos, existe sim uma definição de pecado, e quem faz essa definição de pecado é a Bíblia. E por isso nós precisamos fazer uma diferença entre o moralismo legalista e a obediência cristã. O moralista, ele quer obedecer, entre aspas, e depois receber o aplauso, porque o esforço dele é glorificado pelo aplauso.
Já o obediente a Deus, ele sabe que a motivação deve ser o amor. Porque quando ele está obedecendo a Deus, ele não está fazendo nada mais do que a sua própria obrigação. Ele deve dizer para si mesmo: sou um servo inútil, não estou fazendo nada mais do que eu deveria fazer. E olha o que o Carson diz: a entrada do reino, afinal, depende da obediência. Não a obediência que gera pontos de mérito, mas a que se curva ao senhorio de Jesus em tudo e sem reservas. Essa obediência se combina necessariamente com arrependimento genuíno, tornando os dois quase indissociáveis. Irmãos, vejam que curioso. Você sabia que crer em Jesus é um mandamento? Não crer em Jesus é pecado. Projeta, por favor, projeta o texto. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Não crer, então, é pecado. Foi Jesus que disse: quem não crê em mim já está condenado. Tire da sua cabeça aquela ideia que haverá no juízo final uma balança, as coisas boas que você fez e as coisas ruins. A régua do juízo final é: você creu em Cristo? Não? Já está condenado. É isso que a Bíblia diz. O arrependimento e fé em Jesus Cristo não é regrinha, é mandamento bíblico. E quando, voltando ainda para definir mais essa questão do pecado, para trabalhar um pouquinho mais, porque isso tem que ficar claro na nossa cabeça, existem dois extremos que nós não podemos cair quando pensamos no pecado. Existem aqueles extremados que dizem o seguinte: nada é pecado. Tudo está liberado. Ele é influenciado pelo teólogo Luan Santana. Quem conhece o Luan Santana? Tem uma música do Luan Santana que diz: amar não é pecado. E se eu estiver errado, que se dane o mundo. Então, assim, nada é pecado. Mas você tem também um outro extremo. São aquelas pessoas que dizem que tudo é pecado. Dois extremos que foram confrontados por Cristo. Porque o Evangelho, ele não apoia nem a religiosidade vã e nem a irreligiosidade. O Evangelho confronta as duas coisas: aquele que diz que tudo é pecado e aquele que diz que nada é pecado. E o texto que nós lemos, ele faz uma distinção de peso e pecado. Por quê, irmãos? Porque nem todo peso é contra os valores do reino de Deus. Nem todo peso. A palavra grega aqui traduzida por peso significa embaraço, estorvo. Significa primordialmente um volume, seja em tamanho, seja em peso. Sabe onde essa palavra é repetida? Lá na morte de Estevão. Quando as pessoas tiraram aquelas roupas pesadas e entregaram nas mãos do menino chamado Saulo para apedrejar Estevão. Tiraram o peso para dar uma pedrada mais forte em Estevão. Entenderam? Então, o texto vai dizer para nós que nós devemos tirar tudo aquilo que pesa. E segundo os estudiosos dos tempos bíblicos, os atletas, os corredores daquela época, eles treinavam com roupas pesadas, com tornozeleiras. No dia da corrida, eles tiravam as roupas pesadas e as tornozeleiras para correr mais leve. É uma linguagem figurada, irmãos, para nos ensinar que tem determinadas coisas na nossa vida que podem atrapalhar a nossa corrida, que não são necessariamente pecaminosas, mas que atrapalham o nosso progresso espiritual. Não são coisas necessariamente vulgares, podem até ser belas e nobres, e que cada um deveria saber o que está pesando na sua caminhada. O que está pesando aí na sua caminhada? Por isso que eu não posso chamar de pecado. Porque aquilo que pesa na minha vida pode ser diferente da vida do Vitor. O meu peso pode ser um, e do Ramon outro. E é você que tem que saber, não é a sua esposa que tem que falar para você: isso aqui está pesado para você. Não sou eu, o pastor da igreja, que tem que falar isso para você. É você que tem que pedir ao Espírito Santo para te mostrar aquilo que está pesando na sua caminhada, que está atrapalhando você a ser um discípulo melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um servo de Deus melhor. Ei, você já percebeu o que está pesando na sua caminhada?
Porque aquilo que pode ser pesado para mim, pode não ser para você. Eu vou ilustrar isso. Jogar videogame é pecado, gente? Sim ou não? Não, por favor, não tem nenhum mandamento. Não jogueis videogame. Eu vou escandalizar vocês agora. O pastor aqui gosta demais do videogame. Mas gosta muito. Mas eu não posso ter videogame. O Vitor também gosta. Eu já deixei a Jada passando mal, gente, jogando videogame. Pra vocês terem ideia, por que eu não posso ter videogame? Uns anos atrás eu fui pregar em Brasília. Aí lá, algumas famílias me receberam para comer com eles, para almoçar. E aí um pastor me levou na casa de um seminarista. Aí o filho do seminarista, depois do almoço, falou assim: pastor, tem um videogame novo aqui que meu pai comprou. Vamos jogar? Gente, eu descobri que as crianças querem ganhar o pastor. De qualquer jeito, né? Só que o imaturo aqui ganhou todas as partidas do menino. Sabe, cara, depois eu fiquei tão sem graça. Tão sem graça. Aí fui na casa de outro amigo meu, pastor, pregar em Araruama. E o filho dele, só que esse sabe jogar mais. Aí fomos jogar. E eu ganhei, e eu tinha aquela mania de zoar ainda. Aí o garoto foi pro culto triste. Aí eu tive que chamar o pastor, falou: na hora que a gente chegar do culto, eu vou deixar ele ganhar uma partida. Tive que fazer isso. Videogame não é legal para mim, gente. Mas é pecado para você? Vocês estão entendendo? Eu não posso ter. Se eu tenho um videogame agora, eu viro à noite jogando. Então eu preciso saber qual é o peso. Qual é o seu videogame? Cuidar do corpo é bom, gente? Claro que é, devemos, mas pode virar uma obsessão. E aí você fica a sua carreira fica meio pesada. Quando você coloca isso num lugar muito especial na sua vida. Vamos dar outro exemplo. Se relacionar com pessoas é bom? Claro que é bom. Mas quando eu começo a depender da aprovação daquele grupo de pessoas, isso pode pesar a minha caminhada. Quando eu passo a me preocupar mais com a opinião dessas pessoas. Trabalhar, gente, não é só uma opção, é uma ordem. Mas eu posso fazer do trabalho algo pesado para mim. Fazer do trabalho um fim em si mesmo. Olha o que o Augusto Nicodemos diz. Há amizades que são um fardo. Assim como há ambientes que você frequenta, determinadas coisas que você assiste, determinados hábitos que você cultiva, tudo isso é sobrepeso de que você deve se desvencilhar a fim de poder correr com perseverança a maratona que lhe está proposta. A grande questão é, você precisa saber. Eu não posso falar para você. Você precisa da graça de Deus, pedindo: Senhor, mostra para mim o que está pesando a minha caminhada. Mas o texto também continua: eu tenho que me livrar do peso e também do pecado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Durante a nossa maratona, nós vamos pecar. Infelizmente, vamos pecar. Não tem jeito. Mas a ideia aqui do pecado é aquele pecado. Sabe aquele pecado? Aquele que está sempre voltando. Aquele que costuma agarrar assim, fica bem pertinho da gente. A ideia aqui é do material que agarra no casco do navio. Sabe aquele pecado que está sempre batendo a porta do nosso coração? Que faz a gente diminuir a nossa velocidade, que rouba as nossas energias, que nos faz perder o foco, que está na raiz do desânimo. É esse pecado que você também precisa saber. Qual é o pecado que sempre me assedia? Qual é o pecado que está sempre ali em volta e que Satanás turbina situações para que esse pecado fique mais perto possível? Eu preciso desembaraçar do peso e do pecado. E o texto continua: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não é uma corrida de curta distância. É uma corrida de longa distância. E a nossa grande virtude não é a velocidade, mas é a perseverança. Sabe qual é a palavra grega aqui para carreira? Agona, que traz a ideia de agonia. Dá a ideia de um esforço agonizante. É uma corrida que exige esforço físico, que deixa o corpo doendo. Quem aqui já treinou e ficou com o corpo doendo? Tem uma pessoa aqui que me falou hoje. Ana Clara. O corpo dói, tem dia. Você sai da academia e não consegue nem dormir direito. Mas é essa a ideia. E olha o que esse comentarista diz.
Ele planejou um curso para a nossa vida, há lugares para ir, coisas que devemos fazer, desafios que devemos confrontar. Nós não conhecemos as curvas desse caminho para o céu. Francamente, também não é importante que saibamos. O nosso chamado é que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você prestou atenção na leitura do texto? Corramos. Não é uma corrida solitária. Como eu falei pela manhã, tire da sua cabeça essa ideia de carreira solo no cristianismo. Corramos com perseverança. Deus não corre pela gente. Ele nos incentiva. Ele nos capacita. Você deverá correr na força do seu poder, como diz a palavra. Às vezes as pessoas me perguntam assim, ô Bruno, qual é a base para fazer parte de uma igreja? Por que eu tenho que congregar com outras pessoas? Por que eu tenho que me tornar membro de uma igreja? Você já parou para pensar nos mandamentos da mutualidade cristã? Sozinho você não consegue obedecer. É uns aos outros. Aconselhai-vos uns aos outros, instruí-vos uns aos outros, orai uns pelos outros. A vida cristã, irmãos, é a vida da família de Deus, do povo de Deus. Como eu disse pela manhã, onde nós vamos orar pedindo pelo pão nosso. Que Deus nos livre das nossas tentações. Não existe carreira solo na vida cristã, até porque quem te inscreveu nessa corrida foi Deus, não foi você. Ela foi proposta pelo próprio Deus, e é o nosso Deus que nos inscreve na corrida da fé, e é Ele que nos espera na reta final, nos acompanha em cada passo da corrida. Ele não fica apenas nos pontos de apoio, e apesar da vontade de desanimar, muitas vezes, não podemos desistir. Por que não podemos? Ele completa, nos dando um encorajamento. Projeta verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Porque não podemos desistir. Ele apresenta Jesus superior aos heróis da fé, superior a Davi, superior a Abraão, superior a qualquer ser humano, até porque Ele é o nosso Redentor, que não é apenas o nosso exemplo. Qual é o grande desafio, queridos? Olhar para Cristo o tempo inteiro. Ele que nunca perdeu o foco. Jesus nunca perdeu o foco. Abraão perdeu o foco, Davi perdeu o foco. Até o próprio João Batista teve um dia que ele teve dúvida. És tu mesmo o Cristo ou devemos esperar outro? Jesus jamais. As tentações para Jesus desistir, humanamente falando, eram insuportáveis. Mas ele olhou fixamente para o alvo e se assentou à destra de Deus. Sabe qual é a palavra de Deus para a minha vida e para você nessa noite? Olhe para o meu filho. Não tire os olhos do meu filho. A única coisa que sempre nos fará seguir nesse caminho de autonegação e discipulado é fixar os nossos olhos em Cristo, onde Ele é não apenas o modelo de autonegação, mas Ele é o nosso Salvador, o nosso resgatador. É Ele que fortalece o cansado. Lembra lá de Isaías? Que dá força para aquele que não tem nenhum vigor. É Ele que anda conosco pelo vale da sombra da morte. Ele que sempre está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. James Boyce. Ele é a própria imagem do carregar a cruz. É por amor a Ele e por um desejo de ser como Ele que tomamos nossa cruz e prontamente seguimos. Queridos irmãos, Deus nos criou com os olhos para fora. Não é para você olhar para dentro de você, fazer uma introspecção e ressignificar algumas coisas na sua vida. É olhar firmemente para Cristo, o autor e consumador da fé.
Olhar nas Escrituras, quando se refere a Cristo, denota um ato de fé ou confiança com esperança e expectativa. Não é apenas um ato de entender e considerar o que estamos olhando. É um ato de inteira entrega. Depositar fé, de confiança. O Senhor Jesus não é posto diante dos nossos olhos apenas como um exemplo, mas como aquele que nós devemos depositar a nossa fé. Ele é o autor da salvação. É Ele que dia após dia aperfeiçoa a nossa fé. Assim como um dia Ele intercedeu por Pedro. Lembra da intercessão de Jesus por Pedro? Quando Pedro, todo arrogante, diz assim: ainda que todos te neguem, eu jamais. Aí Jesus disse: Pedro, Satanás pediu para te peneirar. Sabe por que você não vai ficar caído? Você vai cair. Porque eu orei por você, para que você não perca a fé, para que a tua fé não se desfaleça. É o mesmo que intercede por mim e por vocês todos os dias. É por isso que eu não posso tirar os olhos dele, aquele que está sempre me aperfeiçoando. E Ele não é apenas, irmãos, o idealizador da nossa salvação. É aquele que arregaçou as mangas. Ele não é apenas aquele que arquitetou a obra, mas Ele é o pedreiro, Ele é o marceneiro, Ele é o pintor, Ele é aquele que nasceu caminhando em direção à cruz, todos os dias. Todos os dias. Ele é autor e consumador da fé. A nossa fé que vem por Ele do início ao fim. Por isso que nós não podemos tirar os olhos dele de maneira nenhuma, porque Ele é aquele que vai nos aperfeiçoar. Jesus não é um exemplo final de fé e de confiança, mas Ele é o autor da fé. A ideia aqui é olhar fixo, um olhar intenso. Significa olhar exclusivamente. A ideia no original é que você não pode olhar para dois lugares ao mesmo tempo. Você sabe muito bem que o seu campo de visão dá para você ver muitas coisas. Você está olhando para lá, mas aqui chama a sua atenção, aqui chama a sua atenção também. Mas é você ficar olhando o tempo inteiro, focado, sem distração. Augustus Nicodemos. É nesse sentido que Ele é o autor da fé, porque quando colocamos os olhos nele, isso é um ato de fé que retroalimenta a fé e ela se fortalece. Pergunto para você, para quem você está olhando? Para quem você está olhando? Para o pastor da igreja? Eu devo sim, reconheço que eu preciso ser exemplo para o rebanho. Eu sei disso, eu tenho consciência. Mas eu sou falho, não se esqueça. A sua fé não deve estar fundamentada em mim, nem em ninguém, mas em Cristo. Qual é o seu foco? Qual é o seu foco? Não olhe para a arquibancada para contemplar quem está te aplaudindo ou quem está te criticando. Na caminhada cristã você vai receber muitas críticas e muitos aplausos também. Muita gente vai bater no ombro e dizer assim: muito bem. Tem gente que vai até pedir para você: viva o cristianismo por mim, viva por mim, eu não quero viver, mas viva por mim. Não olhe para isso, não perca seu tempo olhando para isso. Não olhe para trás, não olhe para o seu passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não olhe para aqueles que desistiram. Diz um antigo hino do nosso cenário: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Não fique olhando para os seus fracassos. É difícil, né? Eu às vezes me sinto tão desqualificado para pastorear vocês por causa do meu passado. Sabiam disso? Aí eu lembro do Paul Tripp me pastoreando. Pastor, pregue o mesmo evangelho que você prega para suas ovelhas, para você. Tome o mesmo remédio. Você não prega todo domingo que o povo de Deus pode ter esperança, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é isso? Para quem, irmãos, você está olhando? Não fique perdendo tempo com os críticos. Os críticos sempre vão existir. O pastor Tim Keller, ele fez algo muito especial lá na Redeemer, lá em Nova York. Na segunda-feira, ele era muito inteligente também. Ele abria a igreja segunda-feira para conversar sobre a existência de Deus.
Quem quisesse ir lá participar, fazer perguntas para ele, poderia participar. Isso se tornou um negócio tão assim especial em Nova York que o New York Times ele soltou uma nota e começaram a falar dessa programação que ele fazia. Palavras do Keller, olha o que ele disse: não faltou quem zombasse do nosso esforço. Ele escreveu isso, se eu não me engano, no livro A Fé na Era do Ceticismo. Não faltou quem zombava do esforço desse pastor que abriu para conversar sobre a existência de Deus. E como nós somos abençoados através dessa série que ele fez lá. Até hoje, esses livros chegaram aqui no Brasil para a gente. Mas não faltou quem criticasse. Então não vai faltar críticos. Saiba disso. Sempre vai existir pessoas para nos criticar. Não se esqueça. Jesus, diz a Bíblia, que ele se alegrou porque ele viu a coroa além da cruz. Ele viu o que o seu sangue comprou e contemplou a noiva adornada. Eu acho lindo demais o texto de Isaías 53. Olha o texto de Isaías 53. Ele verá o fruto do trabalho de sua mão e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Cristo, quando estava caminhando para a cruz, ele contemplava esse culto público de hoje aqui. Ele via o seu povo se alegrando nele, colocando toda a sua esperança nele, e se alegrou, sendo zombado, extremamente zombado, porque ele estava ali como um maldito de Deus, e ele não levou isso em consideração. As pessoas passavam por ele lá no Gólgota e faziam assim: salvou tantas pessoas, está aí pendurado numa cruz agora. As pessoas diminuem, irmãos, a crucificação, mas Jesus foi crucificado pelado, nu, e você sabe muito bem que a nudez é vergonha. Nu. E quando ele estava com sede, ele disse: tenho sede. Pegaram uma esponja, que é o papel higiênico do soldado, molharam em vinagre e deram na boca dele, para ele matar a sede. A cruz deve destruir toda caricatura sugerida por Satanás. Eu já disse para vocês aqui em outro momento que no início da minha caminhada cristã eu tive muita dificuldade com essa ideia de toda a glória ser para Deus. Eu falei: meu Deus, mas não sobra nada para a gente. A gente se esforça, a gente luta, mas não sobra nada. Até que um dia eu caminhei pelo Calvário. Até que um dia Deus me deu uma visão mais clara da crucificação, mostrando o sofrimento do inocente Filho de Deus. Eu falei: Senhor, toda glória tem que ser dada a Ti mesmo. Não tem espaço para glória humana. Verso 3: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Meus irmãos, Jesus sabe o que é padecer em situações extremas. Eu sei que às vezes os problemas são enormes sobre a nossa vida, mas o caminho é sempre: olhe para o meu filho, não tire os olhos dele, nem por um minuto. Se você olhar horizontalmente para encontrar motivos para seguir em frente, inevitavelmente acabará perdendo a esperança. A introspecção causa cansaço, desencorajamento espiritual. Tem uma guerra acontecendo aí dentro de você, como nós vimos na semana passada. Não é para dentro de você que você tem que olhar, é Cristo. Vocês já repararam que eu sempre peço nas orações: Senhor, coloque Cristo diante dos nossos olhos com glória. É essa visão de Cristo que renova as nossas forças, que fortalece a nossa caminhada. O sofrimento que Cristo suportou não somente na cruz, mas durante o seu ministério. Pensar no sofrimento de Cristo nos livrará, irmãos, da autocomiseração. Já ouviram falar sobre isso? Tadinho de mim. Tadinho de mim. Nós não somos assim? Nós não gostamos do vitimismo? Olhar para Cristo, pensar em Cristo, confronta a nossa autocomiseração. Não é tadinho do Bruno. Jesus enfrentou oposições de
todos os tipos. E o verso 4, olha o que ele diz. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. O autor termina aqui, Valdir, colocando um sarrafo lá em cima. Ei, você não resistiu até o sangue ainda. Que história é essa de desanimar? Lembrando que Jesus resistiu até o sangue. Ele derramou o seu sangue por nós. Lá no Getsemane, o seu suor saiu como que gotas de sangue. Olha o que John Owen diz. Não era contra os seus perseguidores diretamente, e sim contra o pecado que eles tinham que lutar. Irmãos, isso aqui é especial. Não é contra os romanos, os judaizantes, que os hebreus deveriam lutar. Mas a luta maior é contra o pecado. A nossa luta não é contra o seu patrão se você é empregado. A nossa luta não é contra o seu empregado. A nossa luta não é política, gente. A nossa luta é contra o pecado que quer matar a nossa caminhada. Não é o pecado do seu irmão, não. É o seu pecado. A sua luta é contra você. O autor aos Hebreus aqui troca a ideia do esporte de corrida para um pugilante, sabe? Aquela ideia mais do pugilismo ali. De derramar sangue. A nossa verdadeira luta é contra o pecado. Você tem consciência disso? Você tem consciência disso de verdade? O seu maior inimigo é você mesmo. Tem consciência? Termino com algumas aplicações. Primeiro, a Bíblia afirma que todos nós estamos correndo. Uns estão correndo atrás do vento. Outros estão correndo a carreira proposta. A sua carreira, a sua, é a proposta por Deus, onde Jesus é o caminho. Essa é a sua carreira. Presta atenção em algo. Você só irá olhar firmemente para Jesus se primeiro Ele for o seu Redentor e Senhor. Jesus não pode ser primariamente o seu exemplo. Não pode. Ele só vai ser exemplo para você se primeiro Ele for o seu Senhor e seu Salvador. Um dia eu cheguei, Tiago, para o saudoso Fernandão e falei assim: Fernando, agora eu entendi. Jesus então é o meu exemplo. Ele falou assim: não. Foi muito feliz me discipulando naquela hora. Falou: não. Ele precisa ser seu Salvador, o seu Senhor, para depois ser o seu exemplo. Porque Jesus, como nosso exemplo, Ele esmaga a gente. Ninguém consegue alcançar o nível de Cristo. Mas Jesus, como Cordeiro de Deus, Jesus como Salvador, Ele nos resgata e nos salva. Por isso que Ele precisa, antes de qualquer coisa, ser o nosso Senhor e Salvador. E olha o que o Tim Keller diz. O que nos torna cônjuges sexualmente fiéis, pessoas generosas, pais bondosos e filhos obedientes, não é o esforço dobrado de seguirmos o exemplo de Cristo, mas sim a compreensão profunda da salvação por meio de Cristo e as mudanças reais que essa compreensão produz em nosso coração. Ele precisa ser primeiro o seu Salvador. É por isso que a Bíblia, antes de dizer o que você tem que fazer para agradar a Deus, ela diz primeiro o que Deus fez por você. Sabe o que Deus fez por você? Em primeiro lugar, quem conhece de cor aqui João 3,16? Vamos ler, projeta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você que nos visita, você que já é membro dessa igreja, você crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Essa mensagem é para você. Segunda aplicação: como está a sua carreira? Tem peso aí, gente? Tem algo pesando? Eu dei o exemplo meu do videogame, mas na sua vida? Você conseguiu já identificar aquilo que está pesando? Eu tenho outros pesos também, infelizmente. Não é só o videogame, não. Mas você já identificou o que está pesando a sua caminhada? Já conseguiu? João Calvino.
Todo aquele que porventura queira competir na corrida de Cristo deve antes desvencilhar-se de todo e qualquer entrave, porquanto por natureza já somos mais lentos do que deveríamos ser, de sorte que não permitamos que outras coisas nos sirvam de atraso. Você tem coragem nessa noite de pedir a Deus de verdade: Senhor, mostra para mim o que está pesando na minha vida e que está me atrapalhando a te servir melhor? Tem coragem de fazer isso? O mais interessado em te mostrar o que está pesando na sua caminhada é Deus, saiba disso. Não tenho dúvida disso. E o pecado, gente? E o pecado? Você conseguiu identificar já o pecado, aquele que sempre está ali e que você sabe que não tem como apagar fogo com gasolina? E é uma luta, porque ele está sempre ali, o texto é claro para nós. E a nossa única esperança de pureza moral e de defesa contra a insanidade cultural que alimenta o nosso pecado é encontrada na transformação do nosso coração. Só tem um jeito: orar de verdade, como Davi orou. Projeto: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Oração e Bíblia, gente. Primeiro, orar. Segundo, o estudo sistemático da palavra de Deus. O que o salmista diz no Salmo 119? Guardo no coração a tua palavra. Para quê, gente? Para não pecar contra ti. Blindar o nosso coração, orando e pedindo: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Mas eu também preciso meditar na palavra de Deus, porque esse pecado sempre vai bater a porta, sempre. Por último, irmãos, gastamos nossa energia tentando descobrir o que está adiante, quando o nosso chamado é perseverar na fé, aonde quer que Deus nos conduza. Nós somos pessoas aceitas em Cristo, Filho amado de Deus. Quero te encorajar: se Deus já fez tanto, Ele já deu o seu Filho, o seu Espírito, Ele não vai dar o que você precisa para terminar essa jornada. Pois aquele que começou a boa obra em nós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Uma oração que eu amo e compartilho com vocês mais uma vez. Jonathan Edwards: ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Amém? Vamos orar, gente? Se você pudesse colocar de pé, vamos falar com Deus. O que você vai pedir para Deus agora? Qual seria a oração em resposta àquilo que Deus falou ao seu coração nessa noite? Qual seria a nossa oração? Que nós devemos falar com o nosso Pai Celestial? Ó Deus, o Senhor nos sonda e nos conhece. A palavra ainda nem chegou à nossa boca, Senhor, o Senhor já conhece tudo. Foi o Senhor que nos criou, as tuas mãos poderosas. E o Senhor sabe o que pesa na nossa caminhada. Nós temos ponto cego, não conseguimos enxergar algumas coisas, mas o Senhor é o Deus que nos sonda e nos conhece aquilo que guardamos nos porões da nossa alma. Mostra para nós, nessa noite, o que tem pesado a nossa caminhada e nos dê a graça de assumir e nos fazer disso, Deus. Abrir mão disso, que tem atrapalhado a nossa caminhada. Mostra também para a noiva nessa noite, Senhor, o pecado, aquele pecado que tenazmente nos assedia. E nos dê a graça, Senhor, também de fugir dele.
Nos dê a graça, Senhor. Pedimos a ação do Teu Santo Espírito. Mas nós não conseguiremos fazer isso, Senhor, se os nossos olhos não estiverem firmados em Cristo. Fixa os nossos olhos na eternidade. Coloque Cristo diante dos nossos olhos, com poder e glória. E fortalece a Tua igreja. No nome de Jesus. Amém.